Seja bem-vindo a mais um episódio do Concreto e Conversa, o programa que não fala só sobre concreto, mas sobre coisas concretas que transformam a vida do profissional. E hoje eu tenho a honra de receber Thaís Almeida, engenheira especialista em construção financiada e que realmente tem muito para dividir conosco. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso e conversar sobre esse assunto que eu sou apaixonada, né? Com certeza. É um assunto que eu falo que é apaixonante, sem dúvida alguma. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, isso fica muito nítido, né? Em cada coisa que a gente faz mesmo. E o impacto das obras financiadas é muito grande. Então, eu acho que é muito alinhado realmente a gente acreditar naquilo que a gente faz. Acho que isso é o principal, né? Isso. Mas antes da gente começar a falar sobre construção financiada, falar sobre o que é necessário, todas as etapas, as dificuldades, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu sei pouco da sua história, Aham. mas sem dúvida é uma história muito bacana. E eu gostaria que você compartilhasse isso, afinal, a gente pode inspirar muita gente através da nossa história, das nossas experiências. Então, Sim. como que chegamos até aqui? É a minha frase de efeito que Aham. eu costumo colocar aqui no nosso programa. Então, eu venho de uma cidade chamada Curvelo, ela é do interior de Minas, fica ali 1h40 de Belo Horizonte, e eu sempre fui um pouco assim, empreendedora, vamos dizer assim, né? Então, eu muito nova já fazia ali. eh, Pulseiras para vender na escola. Teve um dia, eu tava lembrando esses dias, teve um dia que eu fiz, você acredita, um bolo de barro. E eu consegui vender a R$ 10 esse bolo de barro. É impressionante uma coisa dessa. Empreendedorismo já Então, estava aí. era vendedora nata. Então, não importa o que seja, a gente vende. E com 13 anos, eu comecei a trabalhar. Eu fui no Natal, eu vigiava para ver se a pessoa ia sair com alguma coisa roubando da loja. E aí, depois disso, eu continuei nessa loja que era dos meus pais, de roupa. E lá eu aprendi, assim, essa base da venda, vendo meus pais fazendo e também trabalhando, atendendo o público. Então, eu vendia bastante, né? Roupas. Minha mãe, ela é costureira até hoje, e ela também é uma grande empreendedora, né? Que ela não, ela preferiu, ficar no negócio dela e não trabalhar ali em regime CLT. E quando foi em 2010, teve uma oportunidade para trabalhar com georreferenciamento. Então, veio uma empresa para a cidade e eu estava já querendo sair da empresa familiar, porque muita gente fala, né? Empresa familiar você não faz nada. Na verdade, eu fazia tudo. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, eu fazia venda, eu limpava estoque, eu ia fazer cobrança, de pagamento, eu ia no banco. Então, na verdade, era muita coisa e tinha ali a pressão do pai também. Uhum. E eu estava querendo, né, ir para o meu próprio caminho e não ficar ali. E aí eu resolvi aceitar, entrei como secretária dessa empresa que veio de Belo Horizonte fazer um georreferenciamento, que na grande verdade faz a medição in loco das casas para que seja aumentado o IPTU das pessoas. Basicamente isso. Basicamente isso. E as pessoas muitas vezes não sabiam, eu sempre fui muito assim aberta, simpática, então o pessoal recebia a gente lá com uns cafés lindos, maravilhosos, mas na verdade no próximo ano ia A chegar surpresa. a surpresa do IPTU mais caro. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Com uma semana que eu estava lá, eu já virei. É como se fosse uma superior, mas uma coordenadora de equipe de campo. E eu era muito nova, tinha 18 anos, né? Tinha até funcionários lá que eram mais velhos do que eu. Sim. E eu virei a chefe, vamos dizer assim, né? A líder ali desse pessoal. E com isso, trabalhando com isso, eu aprendi a mexer no AutoCAD. Na verdade, o chefe virou e falou assim: Olha, eu vou ensinar AutoCAD. Quem quiser, vem aqui sábado. Só foi eu e o outro rapaz. Uhum. Esse outro rapaz, ele tá muito bem hoje também, não como engenheiro, mas ele domina aí o marketing. E foi só eu e ele, eu aprendi ali mexer algumas coisas de mapa mesmo. E aí, depois que essa empresa acabou com esse projeto na minha cidade, eles me convidaram para ir para Belo Horizonte. Eu não fui, foi bem na época dos meus pais se separando. E aí, minha mãe lá fazendo um trabalho de uniforme para uma empresa de engenharia, correspondente da Caixa,
Minha mãe falou que eu fazia planta de casa. Só que eu não fazia planta, eu fazia mapa. Uhum. Aí, como eu precisava trabalhar, eu tive uma noite para aprender. Aprende. Porque no outro dia eu tinha que chegar lá sabendo como é que fazia planta, porque eu ia fazer um teste. Sabe fazer? Sei. Sei. Só existe uma resposta É só quando alguém te isso. pergunta. Gente, engenheiro é isso. Você é recém-formado, tá aí, uma pessoa falou assim: você sabe fazer tal projeto? Você fala, sei. Você tem uma noite, você prepara, você resolve. Então, o engenheiro, eu falo muito que a faculdade de engenharia não é para você aprender em si aqueles carros e tal. É para você ficar mais atento, você ter um raciocínio mais rápido, você ser resolvedor de problemas. Então, eu acredito muito que a faculdade de engenharia trouxe isso para mim. Sim. Ser mais rápido, a sinapse de engenheira é diferenciada. É verdade. É enxergar o que ninguém tá vendo mesmo. Exatamente. E eu digo mais, eu acho que a gente, na faculdade, a gente tem que aprender como a gente aprende. A partir daí, Sim. acabou. Sim. Você descobriu o jeito que você aprende, você aprende qualquer coisa. Sim. Você vai desenrolar. Com cada pessoa, ela tem uma maneira, né, de aprendizado. E eu vejo muito que, na minha vida, foi muito de observação, de conversar e fazer perguntas daquilo ali, fazer boas perguntas, né? Sim. Do que eu precisava realmente saber sobre aquilo. E principalmente o que a gente comentou antes, de saber como é que aquela pessoa pensa diante daquele problema. Sim. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade de perguntar a uma pessoa ali que eu admiro, como que você pensa em relação a tal coisa? Isso tem mudado muito o meu destino, né, mesmo. Com certeza. Que bacana. Então, você começou nessa, vambora, sabe fazer planta? Sei. Mesmo sendo engenheira, já tinha ousadia, né, de engenheira. Exatamente. O destino já estava traçado. Já tá. Então, você começou, aí você entrou para fazer desenho para o correspondente bancário, foi isso? Isso. Então, lá era meramente fazer planta. Eu fazia a planta para o engenheiro assinar. E essa planta eu ganhava R$100 por planta. Então, fiz muita planta a R$100. Se chegar hoje e cobrar o valor, né, que é um projeto hoje, então fiz muita planta a R$100. O meu objetivo lá era somente ficar na parte de engenharia. Só que quando eu vi que também se vendia esse processo de financiamento, eu comecei a entender e comecei a vender. Nessa época, era uma empresa que tinha 4 pessoas para vender os financiamentos, já era o financiamento de lote de construção. Então, a gente pegava loteamentos inteiros e fazia muito lote de construção naquilo ali. Só que eu vi que eu tinha um diferencial na hora do atendimento. Talvez seja aquela vendas ali, a visão, alguma coisa que eu tinha de diferente, também fazia muito com o meu coração. Sim. Então, por mais que era 4 pessoas atendendo, passou a ficar as 3 pessoas sem fazer nada, e comigo lá, ficava uma fila de mais de 10 pessoas esperando. Nessa época, o processo a gente fazia manual, não tinha sistema de caixa, então assim, eu sou das antigas, viu, gente? Então, eu montava o processo na hora. Então, você chegava aqui e queria fazer um financiamento. Eu já escolhi o lote, eu já fazia o projeto, eu já montava o processo. Você saía lá da minha mesa já com o processo para ir para a caixa, para você assinar contrato. Então, por eu ter essa agilidade, proatividade, então, foi muito rápido, assim, essa questão de eu ficar também conhecida na região. Porque eu falava, consegui com fulano, vai lá nela. E aí, depois, mesmo eu tendo saído dessa empresa, as pessoas iam na minha casa. Iam atrás de mim. Onde eu estava trabalhando, o povo ficava atrás de mim para mim fazer esse tipo de processo. É aquela velha propaganda boca a boca que funciona, acho que desde sempre, e acho que vai funcionar para sempre. Exatamente. Gente não pode só depender dela, mas ela é aquela propaganda que valida, que te leva para frente mesmo e que tem um valor assim absurdo para quem é recomendado, né? Sim. E aí, nesse momento, você já era uma profissional do financiamento. Sim. Assim, foi então seu início de carreira já se deu nessa área de atuação. Sim, e nessa época eu fazia a faculdade de enfermagem. Que loucura! No período ali, quando eu tinha 17 anos, meus pais se separaram, eu não fui para Belo Horizonte com a empresa. E aí, pela nota do ProUni, na minha cidade tinha a faculdade de Direito, Administração e Enfermagem. Gente, por que eu não fiz administração? Mas eu fiz enfermagem, né? E foi muito bom para mim como pessoa. Então, eu falo que eu sou uma engenheira que gosta de gente.
que quer entender sobre o que a pessoa está pensando, a mentalidade, neurociência. Então, isso faz com que também meu atendimento seja diferenciado. Acho que vem muito sobre o que eu aprendi, o que eu precisei, e experiências também bem fortes que eu passei ali, estando no hospital e vendo ali as pessoas, né? Então você chegou a atuar como enfermeira. Na verdade, eu fiz o estágio, Uhum. né? Então, o estágio, a gente tem o estágio na parte hospitalar e tem também a parte de postos de saúde, Achei todo o clínica. sistema, todos os sistemas. Então, como o meu curso foi de enfermagem superior, a gente sim aprendia a técnica, então eu ia mesmo pro braçal, mas aprendi muito sobre a questão de gestão hospitalar. Sim. Então, essa foi uma área também que eu gostei bastante. Mas também, nessa época, eu já trabalhava com engenharia. Então, eu atendia meus professores lá de enfermagem com engenharia, estando na faculdade mesmo. Que doideira. Mas é muito legal. Eu falo que nada é por acaso, né? Sim, Então, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que nos é colocado no meio do caminho, vai ajudar na nossa base, vai ajudar no nosso crescimento. E sem dúvida a enfermagem trouxe isso para sua vida mesmo, né? sim. Então, assim, às vezes a gente é muito reclama por coisa muito pouca, às vezes a gente acha que o mundo vai acabar, então às vezes a gente está ali e choveu, você não deu continuidade ali na obra, tem cliente que às vezes a obra vai acabar, acabou a vida. E não, às vezes assim, tem tanta coisa pior, tem doenças, tem ali, então eu tive muito assim de pessoas ali morrerem ali comigo e a gente fazendo de tudo para essa pessoa ali Uhum. e a pessoa falecer. Então, assim, eu ter tido essas experiências me mudou muito como pessoa. Ah, sensacional. É isso, né? Sobre isso. A vida não é exatamente do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente imagina, desenha. A gente não precisa ter só conhecimento técnico, só técnica. A gente tem que ter vivência, e acho que vivência com gente, Isso. principalmente, né? É. E aquilo que a gente trabalha, por muitas das vezes, está relacionado ao sonho das pessoas, Sim. né? Então, a gente entender de gente é entender como que o impacto do nosso trabalho vai ter aí uma relação com o sonho dessa pessoa, com a realização desse sonho. Sim. Eu vejo muito assim, eu vejo com muito respeito, sabe? Com muita honra que eu entro em cada cliente. Lógico, tem clientes que às vezes vai te tratar super bem. A gente tem aquele cliente que às vezes ele vai brigar por alguma coisa que não tem a ver. E por muitos anos da minha vida, antes de ir para essa parte de desenvolvimento humano, eu sou coach hoje, Uhum. eu vi que muitas vezes não é sobre mim. Porque você está fazendo o mesmo trabalho muitas das vezes. É. Só que é muito da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa está ali falando, eu olho e falo assim, não, que alma, Uhum. né? Sim. E antes não, antes a gente leva muito pro pessoal quando a gente inicia, né? Então, É. às vezes aqui tem, ouvindo a gente aqui nesse podcast, algumas pessoas que começaram aí na área agora e às vezes quer desistir, né? Acontece algumas coisas aí desagradáveis, bem difíceis, mas não desiste não. Acho que talvez seja isso, né, que vai fazer você se forjar mesmo como engenheiro. Talvez tem coisas que você precisa passar para talvez na hora que você chegar no bom, no cliente ótimo, você valorizar ele também. É verdade. A gente tem que tomar umas pancadas mesmo. A verdade é essa. Mas e assim, tem que tomar as pancadas e entender que a pancada faz parte do processo. Sim. Que muitas vezes, né, as pessoas crescem aí de uma forma muito acolhedora pelos pais. Existem os extremos também que são complexos, a gente sabe disso. Mas muito acolhedor, o pai protege muito e o mundo tá aí para dar pancada. Eu acho que a grande maioria dos clientes que a gente tem problema, comigo lá é assim, eu acho que com vocês também, essa questão do cliente que nunca foi frustrado, É. né? A mãe sempre ele acolheu, sempre ia lá. Então, muitas vezes, tem uma pessoa que às vezes é nervosa aí na sua vida, muitas vezes o problema foi a mãe. É. O pai, que às vezes passou muita mão na cabeça. Ah, não, filho, não sofre aqui não, vem cá, e tal. E a gente tem que levar pancada. Então, e tem os extremos, como você falou. Às vezes a pessoa só tá replicando o que ela aprendeu. E tá tudo bem, né? Não é sobre mim, né? Não é sobre a gente que tá ali dando o melhor. E não ficar com a culpa disso, né? Não é a minha culpa. Então, na hora da gente falar, é a culpa. Não é a culpa. Muitas vezes é porque essa pessoa, você tá fazendo o máximo. Então, hoje, para os meus clientes, eu falo isso. Eu vou dar meu 100%, eu vou ter toda a entrega. Mas se caso esse processo não deu certo,
não foi pelo que eu não fiz, o que eu omiti, o que eu deixei de fazer, porque eu gosto de dizer, eu não largo o osso. Então, às vezes tem um cliente ali que deu um monte de problema, o processo, a gente vai lá, resolve e tal. E muitas vezes eu até falo, não tem limite. Eu vou até o final. E o cliente às vezes fica nervoso, fica ansioso, falta realmente ter paciência, né? E acaba que não chega ao objetivo que é a casa própria, às vezes, né? O processo desanda. E não é porque eu desisti, não. Geralmente, poucos casos que aconteceu foi porque o cliente não quis dar continuidade. Exatamente. Acho que é aquela coisa, né? A partir do momento que a gente fala, eu estou fazendo o meu melhor, a minha consciência está completamente tranquila em relação a isso. Eu vou fazer toda a entrega, eu vou correr atrás, tudo tem processos, muitas coisas não dependem só de nós profissionais, Sim. depende de um monte de outras pessoas envolvidas nos processos. Então é importante a gente ter esse entendimento na nossa mente e transparecer isso, né? Isso. E eu falo que qualquer relacionamento, enfim, qualquer relação que a gente crie com as pessoas, a gente tem que ter transparência acima de tudo, né? Eu acho que o bem mais valioso para um relacionamento comercial mesmo, com seu cliente, né, com seus amigos, com a sua esposa, é a transparência. É a verdade acima de qualquer coisa, acima de qualquer medo, acima de qualquer insegurança, acima de qualquer consequência, Sim. principalmente. Porque a partir da verdade a gente consegue pensar na solução, como caminhar, como resolver, né? Eu acho que qualquer conflito consegue ser superado dessa forma. E isso naturalmente faz parte de qualquer processo, né? Dos Isso. processos de uma construção financiada, eu tenho certeza que tem um monte de obstáculo no meio do processo. Muito. Então eu queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, o que é, quais são as categorias, né? Pensando em técnica mesmo, em como funciona o processo de construção financiada. Para quem não sabe, nós nos conhecemos há pouco tempo, né? Numa mentoria em comum. E a Thaís é nossa parceira aqui. Ela é minha especialista em construção financiada aqui na Coliseu. A gente está fazendo o processo juntos mesmo, porque era uma coisa que tinha na nossa meta como Sim. empresa. As pessoas nos procuravam realmente, a gente simplesmente falava, olha, não faço e não conheço quem faz. Eu fazia toda a parte anterior, mas a parte da construção financiada a gente não fazia. Porque não entendia realmente como funciona o processo, quais são as etapas, né? A gente sabe das etapas burocráticas, prefeitura, aprovação, alvará, não sei o quê, mas e como que funciona o resto? Sim. Né? Quais são as categorias? Tem categoria? Como que se divide? Assim, eu acho que tem uma infinidade de informações que muitas vezes as pessoas não sabem. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso com a gente. Então tem 15 anos, né, que eu tô trabalhando com isso, né? Então não é, começou, ela fez poucos processos, não. Eu faço mais de, vamos dizer, hoje na esteira eu tenho 100 clientes em várias fases diferentes. Então, vamos dizer aí, processos na faixa aí de 200 mil, 250 mil, eu fiz 12 milhões só com eles em 2025. Então, 12 milhões, se for 2 de 6 milhões, tá bom demais. Mas são muitos nessa de 250, 200 mil. Então, são muitos processos. E com isso, eu fiz um método, que é o método Construa. Porque existe processo. Tudo na vida tem que ter um processo. Então, não adianta você começar da forma diferente, de uma forma aleatória, porque no final a gente não vai ter o resultado. Então, foram 15 anos ali que eu fui testando. Muitas vezes eu pensava, gente, e se a gente fizer desse jeito, vai andar mais rápido? Se a gente fizer desse jeito, até chegar no que está hoje, que é um método Construa. Então, o que eu venho ali? Primeiro, antes de categoria, porque às vezes o cliente acha, não, eu quero Minha Casa Minha Vida. Não, eu quero o SBPE, são essas duas modalidades. Mas, na verdade, não é por sua escolha. A gente tem que analisar qual o valor da sua renda comprovada, o que você consegue comprovar. Não é só olerite ou contra-cheque, a gente tem possibilidades de melhorar essa renda sua. Ou às vezes é interessante você mora com a pessoa, mas não são casados judicialmente. É interessante a gente só fazer na renda de um para poder ficar um valor de juros menor. Então, são estratégias que existem para que a gente possa chegar ao objetivo. E nenhum processo é igual ao outro. Por isso que eu falo muito da questão de personalizar. Às vezes, né, no momento atual, tá todo mundo cansado. É personalizado. É real. Não é engessado. E às vezes o cliente, ou até nós engenheiros,
tínhamos que ficar na mão de um correspondente, de um gerente, que às vezes não tinha o conhecimento de engenharia, não tinha o conhecimento ali da parte de documentação, e eu nisso tudo. Não tem como você fazer um projeto se você não sabe quanto de crédito você vai ter. Porque se você fizer esse projeto e o crédito não der para executar, o seu cliente fica na mão. Então, todos os dias vem gente desesperado no meu Instagram, vem ali pelo WhatsApp, descobre meu número de telefone, falando: meu dinheiro não deu. Mas por que não deu? Porque você não conseguiu contratar um estrategista, uma pessoa que fosse te acompanhar do início até o fim. Então, quanto mais eu faço mentorias para profissionais da área que quer aprender, eu vejo que não tem como a pessoa fazer somente um projeto com a pessoa, fazer ali, aprovar o crédito com outra pessoa. O processo, gente, ele é único. Ele precisa ter uma sequência para ser executado para que dê certo. Ah, mas eu fiz assim com uma pessoa ali que aprovou, uma pessoa fez o projeto e deu certo. Mas tem todo aquele estresse, aquele medo de não dar certo, e corre grande risco, né, de não dar certo real. Então, alguns dão certo, dão, mas vai fazendo assim, vai empurrando, né? E quando a gente, né, vocês contratam um especialista, quando a gente que sabe fazer esse processo, né, a gente consegue fazer da melhor forma, para que você dê o menos de entrada possível. Muita gente me procura querendo o financiamento zero entrada. Tem como? Tem como. E aí vai no banco, não tem como. Gente, é a estratégia. Sim. Somos nós engenheiros na hora de fazer a planilha, que é a PCI, a gente consegue moldar e fazer algo de acordo com o seu orçamento. Então, é muito importante você ter essa pessoa ali do início até o fim. E sobre essa modalidade, a gente tem hoje, né, o programa Minha Casa Minha Vida, que muita gente acha que está envolvido em relação à Bolsa Família, a questão de governo. Gente, não tem nada a ver sobre isso. Doideira, né? Que as pessoas começam a misturar tudo mesmo. Não tem nada a ver. O financiamento, ele é um empréstimo normal de banco. Só que o financiamento, ele tem o objetivo para você utilizar com imóveis. Que seja compra de casa pronta, que seja lote à construção, que seja construção em terreno próprio, que seja término de obra, reforma, ampliação. Então, para tudo isso você pode usar. E dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o que quer dizer isso? Juros mais baixos. Você pode ter chance de conseguir um subsídio do governo, que é um incentivo que o governo vai te dar por ser o primeiro imóvel. Então, o povo no Instagram me xinga demais quando eu falo. Aí fala que eu sou Lula, que eu sou não sei o quê. Não tem nada disso, gente. Esse subsídio, ele tá liberado desde 2009 que começou o programa. Direito para todo mundo. Direito para todo mundo, não tem inscrição. Para com isso aí. Não é CAD único. Fiz minha inscrição e não fui chamada. Que inscrição? A pessoa só tá pegando o lead. Ele só tá querendo ali pegar seus dados. Uma hora que ele tiver lá umas casas lá ruins lá para vender, ele vai te chamar. Sim. Mas para com isso. Aprovou o crédito, você tem condição de dar andamento. Então, eu falo muito que a pessoa ela tem capacidade. Todo mundo que quiser adquirir sua casa tem capacidade para isso, mas não tem competência. E é por isso que nos convida para que a gente possa ajudar nesse sonho, né? Hoje, o Minha Casa Minha Vida são de imóveis até 500 mil. Então, não é casa, pega financiamento, quem não tem dinheiro é pobre. Não existe nada disso. Muito pelo contrário. Quem é inteligente não trabalha com seu dinheiro, né? E quem tem pouco ali pode juntar com o financiamento e fazer o crédito. Então, Minha Casa Minha Vida, imóveis até 500 mil, renda de até 12. Então, começa em um salário mínimo, até 12 mil, Minha Casa Minha Vida. Quando passa disso, vai para o SBPE, que são imóveis de até 2.250.000. Então, a gente consegue fazer muita coisa nisso aí. A verdade é que essas categorias é para entender onde enquadra a sua renda e a partir daí, aí é com base no seu sonho mesmo. Sim. Com base naquilo que você quer concretizar. E aí eu queria entender um pouquinho, que você falasse um pouquinho mais para o nosso público aqui, como funciona a questão de aquisição e construção. Porque isso é uma coisa que chama muita atenção. Eu consigo financiar, ao mesmo tempo liberar um dinheirinho para fazer a minha obra, tudo isso ao mesmo tempo? Isso. E o que precisa para viabilizar isso? Porque aqui em São Paulo, vou até esticar um pouquinho, né, a pergunta, porque aqui em São Paulo a gente tem um problema muito constante, que são os loteamentos irregulares.
Então são aqueles grandes lotes que o pessoal fala assim: ah, não, a gente tem um contratinho, tem uma matrícula, mãe, e um contratinho de compra e venda aqui, e tudo vai dar certo depois no final. Uhum. Essa é a conversa que acontece com muita frequência aqui e não é segredo para ninguém. Existe loteamento clandestino para todo lado. Então, o que é necessário para você fazer uma aquisição e construção? Sim. E, por exemplo, num lote como esse que eu só tenho a compra e venda e uma matrícula principal, é possível, não é? Como que funciona todo esse processo? Então, muitas vezes eu falo, só não tem jeito para morte, né? Mas, infelizmente, não dá para fazer o financiamento de aquisição de terreno e construção quando o lote está irregular. Qual que é o motivo disso? A Caixa, o banco, ele não vai te pedir um fiador. Muita gente me preocupa, às vezes até comenta lá no Instagram, né? Ah, porque precisa ter fiador, precisa ter aquilo. Não precisa. Só que o seu bem, a casa que você vai construir, ela é a garantia que você vai pagar as prestações. Então, uma vez que o terreno não tem documentação, não tem como o banco pegar como garantia. Porque depois, com compra e venda, né, de gaveta, rasgou ali os contratos, não tem nada. Então, tem que ter o registro. E o que eu digo muito para os clientes, muitas vezes eles vêm com um contrato de compra e venda. Eu analiso se essa matrícula, se esse lote tem origem. Muitas vezes tem a matrícula mãe, muitas vezes, às vezes, vai conseguir fazer essa documentação também do terreno. Eu, em 2017, eu fiz um loteamento também de 490 lotes. Então, essa parte de regularização, de terrenos, a gente consegue dar um norte, né, para essas pessoas, o que é que dá para fazer. Em muitos casos, vai ir para o uso capião mesmo. Mas faz o uso capião e resolve o problema. Ah, Thaís, demora? Fala, olha, a gente tem que viver o processo, né? Quem não tem visão da casa pronta, não consegue viver o processo. Então, a gente fala, você não tem o objetivo de ter sua casa? Então, ontem mesmo à noite teve um cliente, meu nome tá sujo, me mandou até a lista. E eu peguei e falei assim, não, essa dívida não é sua. Então, fala aqui para muita gente também que às vezes está com o nome com restrição e fala, vai ser impossível eu conseguir a casa. E eu falei com esse cliente, é possível você pagar. Só que você tem que ir organizando. Cada hora você pega um e vai pagando. E muitas vezes a gente corre, né, dessas contas e tudo mais. Às vezes não quer olhar para esse lote que não está documentado. Olha para isso. Vamos tentar resolver. Cada dia que você resolver é mais um dia mais perto da sua casa. Sim. Então é começar. O terreno, né, ele precisa estar registrado. Ele precisa ter uma via de acesso. Ou seja, não precisa ter asfalto. Uma via de acesso, que diz o regulamento. Ele precisa ter iluminação pública, que é o poste, mas a parte de abastecimento de água e luz, o que o regulamento fala é ter a solução. Ou seja, se for um lugar que não tem rede de esgoto, a gente pode fazer fossa. Se for um lugar que não tem energia elétrica, a gente pode usar a placa solar. Se for um lugar que não tem a água, a gente pode usar a cisterna, o poço. Então, as pessoas querem dificultar, parece, né? Sim. Mas quando eu vou percebendo isso, muitas das vezes é que a pessoa não tem informação, tem preguiça de ir atrás. E eu não. Eu, inclusive, já fiz processos onde era cisterna, a gente faz muita força, a gente chega em muitos lugares do Brasil que, às vezes, até naquela rua não tem aquilo ali. E muitas vezes, assim, na minha vida, eu tô indo com um processo desse. A gente faz prolongamento de rede, porque aquela rua, em específico, passou até asfalto, mas não fizeram a rede de água. E às vezes a gente vai vendo isso Brasil afora. E com isso eu entro com um processo, explico. A gente muda até a lei de município, muitas vezes. É doideira. Sabe o que acontece? Eu enxergo que tem muito profissional que ele gosta do processo fácil. E o profissional que gosta do processo fácil, ele vai fazer meia dúzia de processo fácil. Sim. Porque é o que vai aparecendo ali. Mas o que a gente tem na vida real é processo difícil, é processo de verdade. Sim. Que precisa viver o processo, todos esses processos, Sim. né? Então, desde a aprovação, a organização da documentação lá do lote, uso capião, aprovação na prefeitura, tudo isso faz parte do processo para lá na frente a gente viabilizar a nossa tão sonhada construção financiada. Isso. Então, acho que ser um profissional que encara realmente as dificuldades, que fala, tem um problema, mas qual que é a solução para isso?
Acho que isso diferencia qualquer profissional no mercado, né? Isso. O que eu digo, a gente não é ser engenheiro. Então, quando alguém fala assim, Thaís engenheiro e tal, eu falo, velho, não é somente sobre isso. Eu acho que a gente tem que estar no mundo é para resolver, solucionar problemas. E você, né, como engenheiro que está aí ouvindo o profissional, aí vem um código, né? Quanto mais difícil é esse problema, quanto mais latente for essa dor que você está resolvendo, mais chances você tem de receber por isso. Exatamente. Então, os engenheiros, por você já ter feito engenharia, você já é uma pessoa diferente. Engenheiro, engenheira, você já é diferente. Porque eu penso assim, que é uma missão que Deus nos deu de realmente, de pegar problemas bem grandes. Muitas vezes, né? Talvez você que está aí na obra, você chega lá. Muitas vezes eu cheguei na obra, tá lá uns 10 homens lá para resolver um problema, uma bagunça, uma briga e tal. Eu chego lá, observo o que que é. Falei, gente, faz isso aqui, isso aqui. E acaba com aquilo. É. E eles olham assim, tipo assim, é fodona. Eu falei, Não. não, vocês não estão vendo, é só aquilo ali. Então, Deus nos capacitou para a gente ter essas visões que muitas vezes as outras pessoas não têm, né? Então, você tem que mesmo assumir esse superpoder. É um superpoder que a gente tem, mas que somente você, assim, tendo consciência, praticando, você vai ver. E, consequentemente, como você resolve uma bucha muito grande, Exato. resolve um problema muito grande, resolve ali problemas que eu falo que a casa vai destravar muita coisa na vida da pessoa. Uhum. Não é só sobre a parte, o estado ali físico, não é sobre isso, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu vou ser feliz quando vou ter minha casa. Não é sobre isso, né? Mas você destrava ali uma geração inteira. Porque a pessoa fala assim, não, eu sou capaz de comprar uma casa, eu sou capaz de ter aqui um teto e dar esse teto para minha família. Sim. Então, uma vez que você tem essa consciência como engenheiro, você vai conseguir pegar esses problemas e resolver de uma forma leve. Pode ser leve. Eu estou muito assim, nos últimos meses, batendo nessa tecla. Dá para um processo desse, que é tão, vamos dizer, burocrático, mas é porque depende de muitas pessoas. Não é porque é burocrático, Sim. depende de muitas pessoas. Dá para ele ser leve. Quando a gente consegue, né, até a gente entendeu aquele cliente, dá para ser leve. Sim. Ele vai conseguir ter confiança na gente de estar executando esse tipo de projeto e ele vai saber que a gente vai dar o melhor. E ele também vai ter paciência, ele vai saber que exige realmente um processo para executar. Então dá para ser leve. Com certeza. Ainda pensando em processos, né, e nessa burocracia e tudo, eu queria que você falasse um pouquinho de quais são as maiores dificuldades para a obtenção de uma construção financiada, para viabilizar uma construção financiada. Sim. Hoje eu vejo como assim, o grande problema é de não ter especialistas na área. Isso aí é a primeira coisa. E aí o cliente ele tem que ir lá, vir cá, ir em vários lugares, e nesse meio tempo aí não tem um elo ali que essa pessoa vai ficar segura para isso. Então, acho que muito vem disso. E depois a gente vai mesmo para a questão do processo. Muita gente acha que a aprovação do crédito é o mais difícil. Não, é uma coisa que a gente faz em uma hora, gente, a aprovação do crédito. Muitas das vezes a gente tem uma demanda muito grande, acaba que vai ali 3 dias, 5 dias, tudo mais. Mas é a coisa mais fácil. E aí depois a questão do projeto, porque a gente demanda mesmo do município, tem alguns municípios que têm um prazo muito longo, sabe? Inclusive a gente fez até uma lei lá na região que eu faço a grande maioria dos processos, que é 10 dias para aprovar quando é projeto financiado. Gente. Só que não segue muito, mas isso aí já é uma boa, né? Sim. A gente colocou um prazo de 10 dias, ou seja, 2 semanas, quando for financiamento, para ser liberado esses projetos. Alguns processos têm andado mais rápido, mas não é a realidade do Brasil. Então, eu vejo o grande gargalo de todo o processo é a aprovação do projeto. E essa aprovação do projeto, por isso a importância de fazer ele depois que você aprovou o crédito e depois de você ter o terreno todo certinho. Para que isso não tenha que dar retrabalho. Porque às vezes você vai fazer um projeto, não condiz com o tamanho da questão financeira, e aí você vai ter que diminuir. Ou seja, o tempo que você ficou ali na prefeitura, que foi em torno de 3 meses, 2 meses, você vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Sim. Então, hoje eu vejo o grande gargalo realmente é essa aprovação do projeto. Porque depois ali as coisas vão fluindo
tranquilo. Hoje, todo o processo pode ser feito online. Então, muita gente fala, eu vou ter que ir na agência, eu vou ter que ir no banco. Todo o processo é feito de forma online e a gente faz assinatura via Gov. Então, o cliente não precisa nem de ir no banco mais. Sim. Hoje, eu já fiz processos aí de pessoas que às vezes estão no exterior, pessoas aí que às vezes estão lá no norte do Brasil, no sul. É engraçado, eu fui em uma viagem agora para Gramado e eu fiz amizade com o Uber. E a gente tá com o processo dele. Olha só. Lá de Canela, a gente tá fazendo o processo estando aqui. É isso. E acho que isso vale ouro, né? A gente falar isso. Onde quer que você esteja, fale o que você faz. Sim. Com quem quer que você esteja conversando. Não se vendendo, se promovendo, mas você pode ajudar aquela pessoa, você pode resolver um problema dela. Exato. A pessoa, eu falo assim, a pessoa que é tímida, eu sou uma ex-tímida. Uhum. Então, eu fingi que eu não era tímida até não deixar de não ser. Dizer. E... Finja que é até você se tornar. Exato. Né? E a timidez foi isso. Então, quem me vê pegando o microfone, falando aqui com vocês, fala assim, nossa, aquela menina que nem abria a boca. E hoje acaba que a gente não dá conta nem de parar de falar. Então, eu vejo muito isso. A gente você, né, que fica calado aí, às vezes não vai para as redes sociais, né, engenheiro. Quantas pessoas você está deixando de ajudar? Então, a pessoa que é tímida, ela é uma pessoa que ela é egoísta. Exatamente. Então, ela não abre a boca, ela não fala o que tá dentro dela, o que ela pode ajudar as pessoas. E assim, por muitas vezes, às vezes eu tô assim, vou desligar um pouco do trabalho, não vou falar. Não tem como. Vem uma pessoa e pergunta. Eu acabo falando ali. Sim. E quanto mais eu fui repetindo o que eu faço, com mais clareza eu falo. Então, acho que esses 15 anos me forjou para que eu fale de tanta clareza todo o processo. Sim. Que quando a gente explica para um cliente, o cliente, tipo, ele fica super satisfeito. Igual foi aquele atendimento. A pessoa fala assim, não, perfeito, entendi tudo. Não tô gostando das taxas, mas é isso, vamos pra frente. E foi muito legal esse cliente em específico, que ele é um cara muito curioso, que Já foi tinha atrás. lido, já tinha visto vários vídeos. Que ele é do investimento e tal, então ele tem todo um perfil realmente que já tem esse conhecimento. E falou, isso eu não sabia. Essa parte aqui que a gente falou, ó, alertas no processo, pontos críticos. Falou, cara, essa parte eu não sabia. Sim. Como que funciona isso? Então, assim, realmente, a gente é nosso papel. Como engenheiro. Trazer clareza, como informação. Cidadão, o povo tá aí na internet, tá vendo um monte de coisa. É. Mas só que, por muitas vezes, essas pessoas que trazem informação não estão trazendo de forma certa. Assim, às vezes pode ser gente grande. É. Eu vi hoje um vídeo, a pessoa é grande e falando errado ali e tá dando informação no Brasil inteiro. É. E o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e atacar esse cara? Jamais. Dá honra, né? Quem tá ali no topo. Né? Eu não posso. Nunca ofusco o brilho do mestre. Eu tenho uma máxima nesse sentido. Mas qual que é meu objetivo? Qual que é a minha missão? É falar o que é verdade. Nas minhas coisas. Claro. Então, é trazer essa clareza. Porque informação tem todo dia, gente. Hoje em dia é um bombardeio de informação que vem de todos os lados. Sim. E as pessoas, às vezes, chegam pra mim muito armada. No próprio Instagram, mas não foi assim aqui. Então, eu fiz uma aprovação de uma pessoa lá do Recife. E aí, ela chegou aí na agência. E a pessoa falou assim, não existe isso. Tem que ser uma construtora para fazer sua casa. Então, já logo dizendo, você que está querendo construir sua casa, muitas vezes não precisa de você contratar uma construtora para fazer esse processo. Sim. Porque o dinheiro cai na sua conta. E essa cliente falou assim com a gerente, olha pra mim se eu tô com aprovação, porque a pessoa que me atendeu falou que eu tô aprovada, ela me aprovou. Quando a gerente foi olhar, realmente você tá aprovada. Só que a gerente desconhecia do produto. Sim. Acontece, porque às vezes essa pessoa não é nem desse setor de imóveis e ninguém tem que saber de tudo. Mas o que você propõe fazer, você tem que fazer muito bem feito. Exatamente. Afinal, aquilo que nós fazemos tem impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala da construção financiada principalmente, ela tem uma grande visão de legado mesmo, do impacto na vida diretamente daquelas pessoas que contratam o seu serviço. Você falou aí em 12 milhões o ano passado em construção financiada, 200, vamos arredondar para 200, dá 600 processos, é isso? 600 processos no ano. Gente, é muita coisa. 600 famílias Sim. que tiveram acesso a crédito, que viabilizaram a construção e que hoje tem uma casa, tem um lar. Sim.
E assim, por mais que eu entendia isso, eu não tinha tanto entendimento. Foi uma amiga, coach, que falou comigo, Thaís, você tem noção que movimenta de economia nessa região? Que economia o que movimenta de emprego? Então, muitas vezes, a gente chega num ponto que a gente não sabe nem o impacto que a gente faz no mundo, na região que você tá. E assim, com isso, você é engenheiro, né? Você vai fazendo isso várias vezes, você vai gerando confiança. Nossa, então eu faço isso e tal. E acaba que hoje eu fui gerando essa confiança em mim e hoje eu atendo o Brasil inteiro. Sim. Então, pode ser pessoas que estão lá no Nordeste. Eu vou atender um cliente essa semana, inclusive, que foi difícil até por causa do fuso horário, pra gente adequar. Porque ele Qual o tá no melhor horário pra Brasil. você ir pra... Ele é horário de Brasília, horário daqui. Aí a gente, não, tal. E a gente alinhou a data, mas pra ele vai ser outro horário. Sim. Então atende, assim, de norte a sul, muitos clientes. Hoje eu faço uma consultoria, né? Então, fala assim, engenheiro cobrando consulta. Foi que eu tô sendo criticada por alguns colegas, inclusive, falam, você tá cobrando consulta? Sim, porque o que eu entrego ali nesse 1 hora que eu vou estar com você pode pegar o que eu vou te explicar ali, eu vou te passar uma análise, toda a relação do que você precisa fazer. Isso aí você pode fazer aí no seu local. Agora, se você quiser que eu acompanhe, a gente pode fazer todo o acompanhamento do início até o fim, para que você se sinta seguro e tranquilo para você ter sua casa. Não, sensacional. A gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre esse serviço que realmente faz toda a diferença na vida de quem contrata e na vida enfim, de todo o processo realmente, né? A gente consegue ter processos contínuos, que isso faz toda a diferença. Falar de impacto, eu fico muito feliz em falar com isso. Esses dias eu estava falando com um pedreiro que trabalha comigo e falou, Magno, eu oro por você sempre. Aí eu falei, eu fico muito feliz, eu oro por você também, porque você você me traz trabalho, sabe? Você tá me trazendo prosperidade, eu tô conseguindo fazer isso na minha casa. Então, assim, tem muita coisa acontecendo porque a gente tá trabalhando junto. Então eu oro por você, eu fico muito feliz quando você pega uma obra, eu falei, cara, e eu fico muito feliz de você falar isso, porque eu sei que a gente tá no caminho certo. Nossa. Que a gente tem propósito mesmo. Uhum. Eu tenho que dar certo, eu tenho que pegar uma outra obra, eu tenho que negociar bem com o meu cliente, porque o meu pedreiro confia em mim, que ele colocou meu nome na oração ali, para ele ter o serviço dele garantido, para ter resultado, para a família dele crescer, sabe? Para ele realizar os objetivos dele. E quando a gente traz isso para o nosso negócio, fala assim, meu, aquilo que eu faço tem um impacto muito grande. Tem muita família que precisa de mim, Sim. né? Tem essas 600 famílias que tem um teto hoje, que está em construção, graças ao seu trabalho. Sim. A gente trabalhar com propósito, eu tenho falado muito sobre isso aqui no Concreto Conversa. Eu trago meus nossos últimos convidados, assim, a gente tem falado sobre o propósito, sobre aquilo que te move realmente. E o que nos move não é só o resultado financeiro, é o resultado na vida das pessoas, o resultado positivo, ganha um poder, ganha uma vontade de falar assim, tem que dar certo. É uma força, né? E assim, nesses 15 anos, apareceu muita gente. Eu tenho uma colega amiga, né? Correspondente, a gente fala, ó, já vem outro forasteiro. A gente sente quando a pessoa vem por dinheiro. Sim. E essa pessoa não aguenta nenhum processo inteiro. Então, vem muitos corretores, eu tô com esse terreno aqui, e é assim, chegou com o terreno, eu já, tá vendido, só fala assim, tá vendido, porque eu já tenho um cadastro de várias pessoas aprovadas, que muitas vezes está esperando esse terreno. Sim. Então, eu estando aqui em São Paulo, já desmembramos um lote, já vendemos todos, tudo certo, assim, independente de onde eu esteja, a gente faz tudo acontecer. Sim. E a gente fala, nossa, mais um forasteiro. Por quê? Essa pessoa não vai aguentar. Sim. É um processo que precisa de propósito. Processo com propósito. Não tem outra forma. Se você não tem aí uma vontade genuína, e assim, eu vejo nas pessoas, sabe? Eu olho para as pessoas e falo assim, nossa, essa pessoa tem total chance. E muitas vezes, às vezes dá problema no processo sem motivos. Sim. E você vê muitas vezes que são impedimentos até emocionais dessa pessoa. Uhum. E faz diferença. Foi o que você falou dessa oração, né, com o pedreiro.
Eu tenho, às vezes, um pedreiro que é pastor, de igreja, faz diferença. Eu tenho clientes que, às vezes, a gente vai na reunião, na obra, quando eu chego lá, os clientes estão orando lá, Uhum. rezando. É diferente. Tem obras, eu tenho esses clientes que, tipo assim, eles oravam sempre. A gente ia lá para fazer reunião e, às vezes, a gente acha que vamos para reunião, vai ser briga. A Uhum. pessoa vai falar alguma coisa que não tá gostando e tal, não. Os clientes eram simples, eles oravam. E assim, a grande vontade deles, a gente fez um programa Minha Casa Minha Vida de acordo com o que eles tinham ali em mente, que eles tinham o orçamento, e eles falam, eles querem vender essa casa e querem fazer outro processo. Uhum. E são poucos os construtores que já construiu uma vez para essa pessoa e essa pessoa quer que você faça novamente, É, porque a obra gera muito estresse. exato. E não é porque deu errado nem nada, é porque a obra ela se torna estressante porque a pessoa precisa decidir. Sim. O que estressa mais o nosso cérebro é decidir, porque você tem que tirar ele da inércia. Você tem que tirar o cérebro da zona de conforto, que é Exatamente. decidir. E obra você decide o tempo inteiro. Essa é outra capacidade que eu vejo em nós engenheiros, que é decidir muito rápido, decidir várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você for anotando ali tudo que você decidiu num dia, É. ia dar 3 folhas ali. É muita coisa. E eu assim, e é uma característica do engenheiro, né? De ser muito assertivo. Sim. Às vezes a gente é muito coeso ali e muitas vezes a pessoa, você é grossa. Uhum. Às vezes a pessoa fala, eu posso te ligar? Não. Por quê? Porque eu não posso desprender energia com isso aqui agora, porque eu preciso resolver algumas coisas que eu determinei que eu ia fazer naquele dia. Exato. Então, às vezes a gente tem que dar uma acalmada, porque engenheiro é muito assim, direto. É. E às vezes as pessoas não estão acostumadas com a pessoa direta, né? Exatamente. Mas essa questão mesmo de ter ali Deus como centro, não é como centro, é como o Senhor de tudo aquilo ali, como cabeça É. da obra, né? Isso aí faz toda a diferença, Faz. com certeza. Eu, há pouco tempo, eu comecei a ter alguns problemas em obra, muito por questão emocional de um casal. E aí eu orei e falei, Deus, o que eu faço, né? Porque não tinha nada de coisa humana para me fazer ali. E aí Deus me deu aquela passagem do Cerro de Jericó. Então hoje eu dou as 7 voltas nas obras. Eu dou 7 voltas e a gente vai orar e eu ajoelho. Tem clientes que às vezes querem vir junto, vem junto. Ali no momento também de entrega, a gente, né, consagra. Então, muito eu prego sobre essa questão. A pessoa quer receber a casa, quer fazer churrasco, bebedeira. Não, gente. Vai receber a sua casa, que foi ali por muita luta, né? Foi muita coisa que você teve que abdicar, né? A gente tem que abdicar para ter o melhor. Que você faça ali uma oração, chama ali seus melhores amigos, né? Aqueles que só querem ir pro churrasco lá e bebedeira aí, né, na sua casa. Pega ali as pessoas, faz uma oração ali primeiro, antes de qualquer coisa. E depois que você também usufrua, que você faça festa, porque isso, você tem que fazer isso, né? É isso, né? É viver realmente Viver. aquilo. A gente tem que viver o processo e viver depois a conquista, né? Acho que é Sim, isso. tem a pessoa fala assim, foco, força e fé, né? Eu tenho um quarto F, que é festa. Pois é. Você tem que usufruir. E não só, às vezes a pessoa fica ali, nossa, eu não vou poder viajar. Vira pra mim e fala, não vou poder viajar, não vou poder fazer minhas coisas porque eu tô construindo. Eu falo na cara da pessoa, faz isso não. Sim. Vamos ver que uma viagem, até ajuda a pessoa, vamos ver que uma viagem que seja próxima, você precisa estar com a cabeça boa, você precisa estar tranquilo. Tem gente que às vezes me liga, Thaís, que meu aluguel vai vencer o aluguel e eu tenho que entregar a casa, o que eu faço? Eu falei, aluga outra. Eu preciso de você tranquilo aqui comigo pra gente viver esse processo. Sim. Então, sou muito assim, nesse sentido. Uhum. Não vai ter correria, porque se tiver correria, se você for pra casa da sua sogra, você não vai aguentar a pressão. Você vai decidir tudo errado, depois você vai querer arrepender, querer trocar coisa na sua casa, porque você fez uma escolha errada, né? No momento ali de pressa. Exatamente. Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, sensacional. A gente, quando começa a falar de propósito, falar dessas coisas, enfim, é algo que engrandece muito aquilo que a gente faz, né? A partir daí as coisas tomam um rumo muito maravilhoso, realmente, né? A gente começa a entender do impacto do que a gente faz na vida das pessoas. Concreto Conversa é um canal realmente de difusão, realmente, não só de conhecimento técnico, não só de experiência, mas de propósito. A gente compartilhar o propósito daquilo que a gente desenvolve, né?
Eu tenho totalmente na minha cabeça aqui que parte do que eu sei é graças a pessoas que me ensinaram. Então, o mínimo que eu posso fazer é compartilhar aquilo que eu sei, multiplicar realmente, né? E quando a gente fala sobre construção financiada, que as pessoas por muitas vezes têm tanto tabu, né? Travam e falam, não, eu não sei como é que funciona, é muita burocracia, a Caixa é o problema da humanidade, e por aí vai. E o que que você enxerga, por exemplo, da entidade Caixa? Né? Sem falar pontos polêmicos, mas o que que você acha? Como que funciona esses processos junto à Caixa? Olha só o que eu vou falar, foi até um vídeo que eu gravei, que é o seguinte: talvez alguém da sua família vai ter um dinheiro que talvez até te emprestaria, mas eles não vão te emprestar. Então, o que que a Caixa faz, gente? Então, assim, quando as pessoas brigam pela Caixa por alguns motivos e tal, eu ouço aquilo e eu paro, olho assim. Às vezes você não tem nenhuma conta na Caixa. Você não tem nada, você não tem relacionamento, você nunca fez nada na Caixa. Você apresenta um contra-cheque, a Caixa te libera ali 200 mil, 300 mil. O que que é isso? Nem sua mãe. Nem a sua mãe. Eu não ia chegar, mas nem a sua mãe, se tiver um dinheiro, vai te emprestar. E aí as pessoas falam, que os juros, eles também estão ganhando. Gente, é o mínimo. Os juros do financiamento pode chegar a 4,5% ao ano. Não existe isso. Então, na hora de você ir lá brigar, falar o que for, gente, muitas vezes a pessoa que te acompanhou não te falou todos os pontos, todas as taxas que seriam pagas. Eu acho correto a Caixa cobrar as taxas ali que cobram, Uhum. porque eles estão fazendo a operação para vocês. Então, eu não sou injusta. Eu fico rindo e falo assim, saia da Caixa. Mas não é nesse sentido de sair do banco. É você sair da Caixa e parar de reclamar do banco. Eles estão emprestando algo para você que jamais você iria conseguir. Sim. Então, quanto mais você abençoa aquilo ali, mais você vai ter frutos, mais vai ser leve o processo. Então, abençoa a Caixa, gente. Exatamente. Eu abençoo todo dia. Às vezes tem algumas pessoas ali que dificultam o processo, não tem problema. A Caixa ela é nacional. Então, eu tenho alguns processos que em Minas Gerais não dá certo. Eu faço em Goiânia, eu faço em Campinas, não tem problema. Às vezes tem algum processo aqui, teve um em Guarulhos. Mogi das Cruzes, a gente assinou em Guarulhos. Uhum. Deu problema lá, não deu para assinar? Não tem problema. A gente não precisa ficar na mão das pessoas quando você tem o conhecimento. Exato. Então, quem aprende, não depende. Né? Então, eu vejo muito isso. Eu acho assim que, vamos dizer, não pode falar que ela é a mãe, né? Mas a Caixa tá te disponibilizando, tá acreditando que você vai pagar ela. E muitas vezes pode chegar ali R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, e vai dar para você fazer todo esse processo, né? E muitas vezes pode ser esse processo que vai fazer você virar rico, você sair de onde você tá. Vai dizer, você é médico, você é engenheiro, você que seja aí qualquer área que você atua, pode ser que seja manicure, garçom. Através da construção financiada, a Caixa te empresta o dinheiro, você constrói a casa e vende. Sim. E aí o lucro vai para você. Eu não posso vender casa financiada? Não existe isso. Diferente de casa popular, que você não pode vender, não pode alugar. O que nós estamos falando aqui é de financiamento. Sim. Você pode sim fazer a venda dessa casa. Então, vamos supor, lá na região lá em Minas, a gente pega do banco em torno de 200 mil, a gente constrói a casa e vende a 400. Sim. A Caixa quita os 200 mil cai na sua conta ali limpinho. Então, você não precisa nem ser da área de mercado imobiliário, mas você pode diversificar o seu dinheiro. Sim. Então, falar mal da Caixa, eu acho assim que eu seria muito hipócrita mesmo, assim. Eu amo a Caixa. Eu acho assim que é um baita programa, Minha Casa Minha Vida. Desconheço no mercado algo que possa ser tão bom quanto isso. Eu Sim. sou suspeita a falar, né? Claro. Tem 15 anos que eu trabalho com isso, então. Afinal, você sabe como funciona o processo. Exato. E falando em processo, né? Processo é a alma do negócio mesmo. Eu sei que você tem uma consultoria estratégica para obtenção de crédito. Isso. Eu participei de uma reunião, naturalmente, e eu vi que ela, como você disse lá no começo, né, ela traz muita clareza do processo, né? Então, a gente teve uma reunião de quase 3 horas com o cliente, em que você esmiuçou cada detalhe do processo. Isso na primeira conversa.
Isso. Para deixar realmente muito claro e o que você vai pagar e quanto que você vai pagar aproximadamente, quanto tempo vai levar. Então, eu queria que você falasse mais sobre essa sua consultoria estratégica, realmente, como que funciona esse processo, se você ensina isso para outras pessoas. Sim. Então, eu tenho essa consultoria, a gente faz ela para todo o Brasil. Aí, muitas vezes, eu tive sócios e falava assim, mas você acabou de conhecer essa pessoa? Sim. Eu vou sentar com você, vou olhar essa alma na minha frente e nós vamos saber ali quanto que o banco pode liberar para você. O que que dá para fazer isso? Porque uma coisa, gente, é você ir na caixa ou em um correspondente e você ter o crédito aprovado. Isso não quer dizer nada. E digo mais, tem a questão da simulação, Sim. que a pessoa fala assim, não, porque eu tenho um crédito de R$ 1 milhão. Ah, me mostra o que você tem de papel. Aí a pessoa me manda a simulação. Acha que tá aprovado. Outra coisa também que muita gente, os gurus aí da internet, não existe pré-aprovação. Ou você tá aprovado ou você não tá. Não tem meio termo. Então a pessoa fez uma simulação para você e vai falar que você tá pré-aprovado? É mentira. Não fez nenhuma análise. Nessa consultoria, eu vou fazer, a gente começa como o norte, entender o que você quer, quais são os seus objetivos. Depois a gente vai fazer uma simulação. Com essa simulação, sabendo que o banco pode liberar. Então a gente está trabalhando ainda com a hipotética. Depois a gente vai traçar um estudo de viabilidade, o que que dá para você fazer de forma real, com orçamento. E depois eu vou explicar para você todo o passo a passo com as taxas, como que funciona o processo. Porque às vezes você escutou que tem que aprovar um projeto de um engenheiro, mas você não sabe que você tem que ir lá no banco e entrar com essa aprovação também para você começar a construir. Às vezes você fica ali igual a barata tonta, né? Sim. E não sabe o que faz. Então, nessa consultoria, eu trago toda essa clareza e todas as possibilidades. Muitas vezes os clientes eles vêm com dúvidas nessa consultoria. Eu falo, você vai sair dessa consultoria sem dúvidas, mas com um monte de possibilidades. Porque não existe uma possibilidade somente. Sim. E às vezes a pessoa acha, eu vou construir uma casa de 300 metros. Às vezes, com o seu valor, vai dar para construir 500. Mas às vezes você vai achando que vai fazer 300, você vai fazer 200, 100. Uhum. Então, eu dou toda essa clareza para a pessoa. É realmente um divisor de águas essa consultoria. E a gente faz ela, é um momento ali de 1 hora, e ela pode ser online ou pode ser presencial também. Uhum. E sem dúvida essa consultoria ela consegue trazer, ajudar as pessoas a evitar, por exemplo, desperdícios Com e evitar certeza. frustrações, principalmente, né? Muito. Para mim, eu vejo como um grande objetivo da consultoria é essa frustração. As pessoas acham que para ter uma casa, fazer o lote de construção, ele precisa ter o terreno. Então a pessoa vai em busca do terreno. Ou às vezes a pessoa precisa olhar apartamento, precisa olhar a casa. Não. Primeiro a gente tem que entender quanto que o banco libera para você, qual que é o seu potencial. Primeiro, para depois você já ir em busca, em objetivo dos imóveis já certos, né? Então muita gente me procura e fala assim, tá aí, você vende casa? Você tem casa aí para mostrar? Não, eu não vendo casa. Eu trago a solução e que no final você vai adquirir sua casa. Sim. Mas os caminhos que o seu amigo seguiu talvez não seja o mesmo seu. Muitas vezes as pessoas até recebem o mesmo valor, mas vai liberar até um valor diferente. Por que disso? O que que muda aqui? A taxa de juros, o que que mudou? Por quê? Eu vou explicar tudo. Qual é a melhor forma de pagar? É na price? Qual que é o tipo de amortização? Então, a gente vai falar de tudo isso na consultoria. Eu acho que conhecimento é tudo. Conhecimento é a chave para qualquer negócio dar certo. Sim. Então, quando a gente tem um consultor que domina realmente do assunto, você tá mais tranquilo. Você fala, não, pô, eu Sim. sei onde eu tô caminhando aqui. Porque, por exemplo, a pessoa chegar, encontrar qualquer profissional, e a pessoa te dá uma orientação errada, aquilo que torna-se de imediato uma frustração, pode se tornar de imediato uma frustração, pô, não vou conseguir construir financiado, porque o engenheiro falou que não dá para construir financiado. Ou o contrário, que é pior ainda, a pessoa tá contando que vai construir de forma financiada, e chega lá na frente e fala, não, falta isso, falta isso, falta isso, dessa forma não vai dar, ou nesse terreno, porque você comprou lá num lote irregular que não tem Não nada, tem documentação. não tem documentação, não vai ser viável. Então, assim, são alguns fatores, né, alguns pontos que essa consultoria realmente vai trazer de imediato. E a pessoa já tem uma perspectiva assertiva do que vai acontecer.
Muita gente, às vezes, compra aqueles terrenos de loteamento que paga parcelado e geralmente, esses lotes vai ter um documento final. E a pessoa fica no aluguel e pagando a prestação do lote. Gente, a gente consegue, através do financiamento, quitar o que falta desse terreno e o restante do valor vai para a construção e você fica com uma única prestação. Sim. Eu estou com um processo que, inclusive, o cliente vai pagar menos do que a prestação do lote e ainda vai sair do aluguel. Exato. E já com a casa. Então, não tem como, assim, a pessoa, não deu certo, eu fui aqui, procurei um monte de corretores e eles falaram que não deu certo, eu tenho que ter uma renda de X assado, mas a grande maioria muitos corretores, eles já têm um produto, eles já têm uma casa ali para vender, eles já têm um apartamento. E quando o cliente chega até mim, eu vou fazer algo, eu vou fazer o produto de acordo com o orçamento que ele tem. Então, não existe o produto certo, já pronto. Prateleira. A prateleira. A gente vai construir junto esse processo para que viabilize para você construir a sua casa. Por isso, eu vejo o método como um grande diferencial de mercado por esse motivo. Não, com certeza. Quando você fala dessa personalização, é exatamente isso, né? Você entender o que a gente tem de potencial de crédito, e aí a partir disso que você vai, inclusive, desenvolver o projeto de arquitetura, o projeto. Isso. E aí, qual que é a grande dificuldade da gente equilibrar o desejo, a lista de desejos da pessoa, porque a gente sabe que cada um tem, o potencial de crédito dela e a funcionalidade, estética, tudo isso na casa para caber dentro desse orçamento. Então, eu sou muito verdadeira. Então, muita gente, às vezes, para fechar com você, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas na hora que chega na construção, a pessoa passa muito aperto. Porque a pessoa, para fechar ali, pegou e falou que daria para fazer. Então, sou muito correta quanto a isso. Então, eu falo, não dá para fazer isso. Então, eu divido a obra em várias etapas. Eu chamo a primeira fase como embrião. Então, pensa como um embrião mesmo. Ele está ali sendo gerado. Você vai fazer uma parte menor. Só que esse embrião, a gente vai deixar os espaços, vamos deixar tudo ali alinhado para que você possa fazer o restante das etapas depois e a sua casa fique conforme o seu sonho inicial. Porque às vezes também a pessoa faz uma planta menor para caber dentro do financiamento e faz de uma forma que depois você não vai conseguir aumentar da forma que vai ficar o seu, né, do seu desejo. Então, eu sempre vou fazer menos cômodos, mas eu faço já ali o embrião do que vai ser futuramente todo esse sonho seu aí já construído e crescido, né? Já pensando no futuro, né? Pensando no futuro. Geralmente, aqui no escritório, a gente aparecem os clientes e falam assim, eu tenho capital próprio e tal, mas não tenho dinheiro todo. E eu quero fazer minha casa agora. A gente fala, vamos projetar por fase. Né? A gente já faz o projeto da casa inteira, contemplando, essa primeira parte cabe no seu orçamento de agora. A gente já deixa tudo pensado. Você não vai fazer um pilar a mais, você não vai fazer um reforço. Não vai quebrar. Não vai quebrar, é só continuar a obra, né? Sim. Isso traz leveza para o processo. Muito. Então, assim, é sobre isso. A pessoa fazer aquilo ali que é garantido que vai dar tudo certo. E essas pessoas que às vezes têm uma parte de dinheiro, dá para financiar pela Caixa o restante também. Mesmo financiando e com o dinheiro que eu tenho, não deu para fazer tudo. Beleza, a gente faz essa fase primeiro. Já está melhor do que seria só com o dinheiro que tinha. Faz uma maior parte e depois, com o tempo, vai melhorando, vai aumentando também. Perfeito. Você ensina tudo isso, são 15 anos de experiência. Sim. Então, você, enfim, domina realmente essa área da construção financiada, né? Enfim, os números provam isso, né? A gente falava sobre isso há pouco, né? Sobre mostrar que realmente, eu sei fazer. Né? Eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Você está muito ativa nas redes, você é muito ativa nas redes, mostra as obras, mostra os clientes, o passo a passo nas prefeituras, as dificuldades. Você ensina isso para as pessoas? Ensino sim. Então, tem 3 anos eu comecei a dar mentorias para engenheiros, corretores de imóveis, pessoas que são investidores, mercado imobiliário. Eu tenho uma mentoria individual, onde vai ser super ali personalizado de acordo com sua demanda, a gente vai atender seus clientes juntos. E eu tenho também a mentoria em grupo, que são 20 pessoas. E aí, ali eu vou explicar o método todo. Então, em vez de você, né? Isso é a inteligência, né, que a gente tem hoje. Em vez de você ali viver os 15 anos
tudo que eu penei, tudo que eu já sofri e que eu testei desse método, eu vou te entregar ele em 6 meses. Sim. Só 6 meses, né? Então, 15 anos em 6 meses, onde você vai colocar na prática. Eu não sou daquela que enrola, sabe? Às vezes a gente compra uns cursos que a pessoa enrola, e depois vai falar uma coisinha na aula. Entrega um negócio ainda. Eu não, eu sou muito direta, sabe? Então, ó, é assim, a gente tem que fazer assim. Por que que tem que fazer assim? Porque disso já aconteceu isso, aquilo, outro. Eu só falo o que eu já vi. Eu tenho um mentor que ele tem essa, só falo do que eu já vi. Então, O que deu errado vale muito, né? vale. Então, eu vou falar assim, olha, não faz assim porque acontece isso e isso. Faz assim porque dá certo nisso, vai te evitar de acontecer muita coisa, você vai andar muito mais rápido para resolver o problema do seu cliente. Então, em vez de você trilhar aí os 15 anos, em 6 meses, vou deixar você aí preparado para atender qualquer cliente ou fazer os seus processos aí para que você, né, com investidores, então você pode aí pegar uma pessoa utilizando o CPF, ó, vamos entrar aqui junto, e aí o que que acontece? Você vai dividir esse lucro, 50 meu, 50 seu. Você tá entrando no seu CPF? Tá, mas toda a estratégia e a questão de saber o processo sou eu. Sim. Então, a gente vai e divide o valor da venda desse imóvel. Então, vale super a pena. Não. E eu estou à disposição. A gente está com a mentoria, inclusive, aberta para o próximo dia 15 do 2. A gente vai começar essa nova turma de 20 alunos. E você também que quer uma atenção, um prêmio aí, onde nós vamos atender seus clientes juntos também, com pouquíssimas aulas. A gente tem condição aí, eu falo que a partir da segunda aula você já tem condição de fechar seus contratos. Ou seja, com o seu primeiro cliente você já paga a mentoria. Exatamente. E sobra. É doideira isso. É doideira. Não, mas conhecimento é a chave para dar o próximo passo, né? Sim. O nosso público é muito diverso. A gente tem engenheiro, arquiteto, tem os meus amigos que assistem todos os episódios. Ai, eu acho que desligou. Tipo, de uma vez. Deixa eu só abrir. Desconectou mesmo. Tirou uma foto. Parece Ele deu uma interrompida. O áudio continua. Então, o nosso público ele é muito diverso. Né? Tem engenheiro, arquiteto, advogados, amigos que assistem sempre. E todo mundo sempre está em busca de conhecimento, em busca de um próximo passo, realmente, né? Na consolidação da sua carreira. Eu queria que você desse um recado para esse nosso público, para essa turma que está acompanhando o nosso programa. Eu digo para vocês sobre o que a gente falou, né? Quem entende, quem tem clareza do caminho, chega no seu objetivo. Então, muitas vezes a gente fica, eu quero começar um novo negócio, eu sei que mercado imobiliário tem condição de me levar aos próximos níveis, mas muitas vezes você não tem clareza, não tem um caminho. Muita gente, às vezes, retém a informação. Então, acho que é sobre isso. Eu acho que a gente chega num ponto ali de viver o propósito, de estar ali com Deus, que a gente fala assim, não, gente, eu não tenho que reter nada. Eu tenho que transbordar na vida das pessoas, porque quanto mais eu impacto na vida de vocês, mais a minha vida vai ser impactada. Exato. Então, quando a gente chega nesse nível aí, é só bênção mesmo. Eu tenho certeza que vocês, né, muitas vezes ficam aí sem saber para que caminho seguir e tal. Vale a pena, sim, investir no nosso mercado, vale a pena ir para construção financiada. Às vezes você não sabe por onde começar, não tem o dinheiro. E a construção financiada fez isso na minha vida. Eu comecei do zero também. Eu não tenho pais que é da área de construção. Muita gente me pergunta, né, Thaís, você é tão nova e tal, como é que você começou? Deus foi guiando e eu fui indo para esse meio, eu fui vendo que eu tinha aptidões, né? Tinha muita facilidade nessa área. E depois eu fiz a faculdade de engenharia para poder casar isso tudo, né? E falar com mais propriedade também, né? Fui muito perseguida. Mas eu sei que qualquer pessoa, né? Muitas vezes a pessoa tem que deixar de ser qualquer um. Né? Então, se você já está, né, aqui com o Magno, já escuta, já assiste conteúdos como esse aqui, você já é bem diferenciado. E é realmente sair aí da caixa do que você acha aí que talvez você não vai conseguir, que você não vai vencer. É possível sim. Existe esse mercado de construção financiada que muitas vezes as pessoas esconderam de você. Então, o meu objetivo é levar essa informação, o meu grande propósito em si não é nem tanto, sim, é construir, é ajudar as pessoas, mas é levar essa informação a todo o Brasil e além Brasil, né? Exatamente.
engenharia é isso, né, gente? A importância da engenharia, o impacto daquilo que a gente faz na vida das pessoas é muito grande. Isso. E quando a gente tem essa consciência, e você que se formou recentemente, tenha essa consciência. Eu sempre falei muito sobre isso com os meus alunos em aula, né? Eu tive uma primeira turma que formou o ano retrasado, teve outra turma que formou o ano passado. E eu gosto muito de falar com essa turma que está se formando realmente. Fala, meu, lembra, pensa o tanto que você se esforçou, o tanto que você estudou. Quando lembra de tudo isso e foca no impacto que você pode trazer na vida das pessoas. O Sim. resultado que você pode trazer, a transformação, né? Eu vejo que essas pessoas têm muito medo de falar eu sei fazer, muito medo de arriscar, né? E tinha a frase, né, que o pessoal gosta de falar, se tá com medo, vai com medo mesmo. Não vai não. Vai não que vai dar ruim. Se você tá com medo, você tem que buscar conhecimento. Agora, se depois do conhecimento você ainda tem medo, aí você pode Aí ir. você vai, a É, ousadia, que é, Deus te deu ousadia. é. E muito da minha mentoria, eu tenho muitos depoimentos dos alunos, inclusive aqui de São Paulo tem uma menina que me chamou muita atenção. Ela falou, Thaís, depois que eu fiz sua mentoria, eu fui para buscar o conhecimento de construção financiada. Mas depois disso, eu cresci em todo o meu âmbito também, como pessoa. Então, hoje ela está super bem, já tem sua casa ali, já mora ali sozinha, já faz suas próprias coisas. E ela fala que cresceu em mim algo que nem eu mesmo, né? A partir do momento que você vê que você consegue ir para sua vida, você consegue deslanchar mesmo, porque não é só sobre dinheiro. Lógico, ela hoje fecha muito mais contratos, e esse foi o objetivo que eu entrei também na construção financiada. Eu vi que eu fechava mais projetos trabalhando com isso. É muito dinheiro que a gente deixa na mesa, que muitas vezes não tem nem ninguém que tá fazendo, É. né? Porque a gente fala assim, tá na mesa, alguém vem e pega. Não tem nem ninguém pegando. Não, a pessoa só tá ficando frustrada, o cliente ficando com E eu expectativa. fui vendo isso, eu falei, gente, mas não tem ninguém fazendo isso? E aí eu comecei a fazer. Então não foi algo que alguém me ensinou. Sim. Então, eu vejo que às vezes a gente está com medo, mas muitas vezes não tem nada a temer a não ser o próprio medo, a palavra medo. É, Porque se você ir para o conhecimento, buscar quem vai te ajudar nisso, e você realmente dar esse voto de confiança, e eu não falo não é em mim, não é no Magno, é em você mesmo. exatamente. É isso. Eu fiquei muito feliz esses dias, acho que semana passada, uma amiga minha me mandou uma mensagem no WhatsApp, né? A gente trabalhou junto numa empresa e tal. E eu saí da empresa, era CLT, toquei CLT, isso não é segredo pra ninguém, eu toquei em paralelo CLT e a Coliseu por muito tempo e tal, aquele medo de pedir as contas, você sabe como é. Sim. Mais ou menos que você É, sempre foi mais pro empreendedorismo. Mas quem foi CLT sabe a complexidade, a dificuldade realmente de largar toda a a segurança. gente acha que vai passar fome. Exatamente. E a Coliseu autossustentável e eu com medo de sair e tal. E eu saí, pedi demissão e deixei uma carreira de não sei quantos anos de metrô, né? Toda muitas vezes por ego. E hoje eu não tenho vergonha de falar que eu fiquei muito mais tempo. Gostava muito de trabalhar, aprendi muito na obra metroviária, trouxe isso muito para minha empresa. Mas eu fiquei muito mais tempo do que eu achava que deveria, tudo tendo seu tempo certo. Mas por o ego. O ego me segurou muito, por muito tempo também. Isso é fato. E aí, esses dias atrás, uma amiga me mandou uma mensagem. Magno, então, eu tô aqui e tal na empresa, gosto muito daqui, mas eu tava pensando em fazer alguma coisa em paralelo. O que que você acha? Eu falei, o que que você quer? Como que eu posso te ajudar? Com o que que você quer trabalhar? Ela falou algumas possibilidades. Eu falei, ó, essa possibilidade é legal. Você que trabalha nessa parte corporativa já tem uma experiência com isso. Fui soltando algumas ideias. Ele falou, ó, se você quiser fazer um curso, tem esse lugar que tem um curso legal, que entrega Sim. conteúdo de verdade. E eu fiquei muito feliz com aquela mensagem, porque mostra o impacto do nosso resultado mesmo, que a pessoa falou, pô, era loucura eu sair daquela empresa que eu tava para vir para minha empresa que é pequena, eu trabalho numa multinacional, agora tô na minha empresa familiar. É doideira, mas tem resultado. A gente tem que acreditar naquilo que a gente Sim. faz. Então, quando eu recebi aquela mensagem, eu falei, meu, a gente inspira. Uhum. É, É aquela questão, né? Se eu parar agora, quantas pessoas vão ser impactadas? Então, acho que isso que faz com que a gente levante, né? A é, pessoa às vezes fala assim, por que que você levanta todo dia? Aí tem gente aquela mentalidade, porque eu tenho que pagar boleto.
Não é sobre isso. Você tem que parar e pensar. Se eu não levantar hoje, quantas pessoas também vão parar? Muitas vezes a gente não sabe, né? Quantas pessoas inspiram. E é muito bom quando a gente tem esses feedbacks, né? E eu não imaginava que eu A gente inspirava não ela. imagina! E aí eu também tive agora uma pessoa e ela é grande e tal. E aí ela falou, Thaís, eu vejo em você isso e isso. Eu falei, e é mesmo? Muitas vezes a gente nem se Nem vê eu, desse jeito. nem eu imagino. E aí isso faz a gente realmente ir pra frente e acreditar que a gente tá no caminho, né? A gente fala muito de propósito e por muitos anos eu ficava, qual é o meu propósito? Acho que deve ter muita gente aí que tá aí. Qual que é o meu propósito? Gente, vocês só vão achar o propósito andando, caminhando, estando no caminho. Então, caminho, que não vai ser você que vai encontrar o propósito, é o propósito que te encontra. Então, acho que é essa mensagem realmente que eu teria que trazer, né? Caminhe, porque o propósito vai te encontrar. É isso aí. Thaís, só tenho que agradecer a sua presença. Para quem não sabe, a Thaís percorreu quantos quilômetros para chegar até aqui? Mais de 700, né? Bons quilômetros para chegar até aqui. Para compartilhar a sua história, compartilhar o seu conhecimento, né? Falar sobre propósito. Eu acho que Concreto Conversa é para falar sobre isso mesmo. Então eu só tenho que te agradecer mesmo pela sua disponibilidade, pela alegria de estar aqui compartilhando aquilo que você sabe com as pessoas, de transbordar realmente na vida das pessoas. Sim, eu fiquei muito honrada pelo convite de vocês. E eu acho assim que a gente tem que. A gente precisa, né, colocar a nossa mensagem para fora, né? Colocar no mundo. Então, às vezes você tá aí, às vezes dá até dor física mesmo. Que você tem algo aí para entregar para alguém e você retém isso. Quanto mais você vai colocando para fora, mais Deus também vai te abençoando, né? Quanto mais, às vezes, se Deus te deu algo e você não frutifica, você não multiplica isso, e a pessoa que multiplica mais Deus vai dar para ela, né? Então é sobre isso. Eu agradeço muito a vida de vocês, por vocês, né, terem me convidado e a gente tá junto. Tamo juntos. Né? Nesse momento, nesse nível de vida. Exatamente. Glória a Deus. Deus, ele apresenta os seus amigos, né? A gente tem que confiar. Às vezes você tá aí se sentindo aí na sua cidade, no seu lugar, às vezes ali como um peixe fora d'água, né? Mas às vezes é Deus limpando mesmo para poder ele apresentar os melhores amigos deles, né? Exatamente. Vai apresentar para você. Então eu vejo muito isso da nossa amizade, que a gente continue juntos. Amém. Vamos firmes aí, firmes no propósito. Acho que essa é a nossa grande missão. A você que nos acompanhou até esse momento, o meu muito obrigado. Realmente nosso programa só faz sentido com você. Então, por favor, deixa o seu joinha aqui, dá o seu like, é importante, realmente. Eu não sabia, eu ouvia as pessoas falando isso. É importante de verdade, gente. Não só para saber que você gostou do nosso conteúdo, mas para esse conteúdo ir além, para chegar em outras pessoas. Você se inscreva no nosso canal, eu tenho visto também que o número de inscritos tem crescido bastante, então eu fico muito feliz com isso. Porque é impacto na vida das pessoas, é impacto na vida do profissional da engenharia, como eu falo no começo do nosso programa. Então é isso, essa é a nossa mensagem. Esse nosso programa vai estar também no Spotify e no Deezer, então em paralelo, e todos os episódios já estão disponíveis para você que ainda não ouviu por lá. É uma ótima oportunidade, você que está no trânsito, voltando do trabalho, no ônibus, enfim, tem muito conteúdo bacana, não é só técnica, mas são coisas concretas realmente, que transformam a vida das pessoas, não só do profissional da engenharia. Então, muito obrigado, até o nosso próximo episódio. Um grande abraço.